Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão, e a reflexão será santificação. Você se sente santificado? Se sente? Amém. Se não, procure se santificar. O que é se santificar? Santificar não é ser adorado como santo. Não. Santificar é separar do mundo tenebroso onde jaz o maligno, fazendo assim a vontade de Deus, ser separado. Amém? Hoje nós vamos meditar sobre santificação, né? A santificação, mas ela é completa ou processual? Alguns é completa. No caso de Saulo, houve uma transformação, houve uma regeneração, houve uma santificação, houve uma separação. E em outros casos, é processual. É um processo. Começa pela regeneração, depois da regeneração, vem a santificação, vai vir a separação. Portanto, nós devemos estar atentos para o fato de que a salvação é uma justificação, é uma regeneração e uma união com Cristo. Isso é santificação. Você não pode estar com Cristo se não for antes santificado, ou seja, regenerado, ou seja, se tornado uma nova criatura. A palavra de Deus nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ali houve uma regeneração, houve uma santificação. A santificação, amado, não é a linha de chegada da vida de um cristão. Antes é o ponto de partida. Ninguém pode ir a Cristo se não for regenerado, se não for justificado, não tivesse união com Ele. Ninguém pode chegar a Ele. Então é apenas um ponto de partida. Uma vida santa não exclui tentações. Todos nós somos tentados. O próprio Jesus foi tentado ali por Satanás no deserto, após ter jejuado 40 dias, 40 noites. Amado, quando dizemos que uma árvore está firmemente enraizada, não dizemos que o vento nunca sopra sobre ela. Não. Uma árvore, por mais enraizada que ela esteja, um dia o vento pode derrubá-la. Assim também somos nós, por mais que nós estejamos enraizados com Cristo, um dia nós podemos ter a queda. Satanás poderá nos derrubar, como já derrubou tantos homens de Deus. Sansão, Saul e tantos outros, não é mesmo? Então todos nós estamos sujeitos à queda, se não tivermos separados, se não tivermos regenerados, justificados com Cristo. Todos nós somos pecadores. Se dissermos que não somos pecadores, nós somos mentirosos. O apóstolo João, amado, lá em 1 João 1:10, 2:1, diz o seguinte: inspirado por Deus, escreve aos cristãos: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porque nós somos pecadores, devido à nossa carne, à nossa natureza humana. Mas nós não vivemos a prática do pecado. A pessoa regenerada, a pessoa santificada em Cristo, justificada em Cristo, não vive a prática do pecado. Ele procura fazer as coisas que agradam a Deus. Amém? A palavra de Deus, amado, demonstra enfaticamente que a nossa salvação não é um fim em si mesmo. Antes ele é o início da vida cristã, através do qual nos tornamos filhos de Deus e progredimos em santificação até a consumação de todo o propósito de Deus em nossas vidas. Regeneração. O pior bandido
o pior viciado, o drogado, o alcoólatra, o pior deles. O dia que ele reconhecer e se arrepender e entregar sua vida ao Senhor, começa o processo de regeneração na vida dele. Ele recebe o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:23. Vai receber o amor, ágape, o amor incondicional, o amor de Deus, só Deus tem para dar. Ele começa a ter domínio próprio. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que prostituía não prostitua mais. É uma nova criatura, conforme a palavra de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí depois da regeneração começa a santificação. Não, este mundo não me pertence mais. Hoje eu vivo nesse mundo para pregar o Evangelho, o ide, conforme os mandamentos do Senhor. Hoje eu vivo nesse mundo vivendo a vontade de Jesus, andar como Ele andou. Isso é santificação. Não é para ficar em um altar sendo adorado, o pessoal colocando velas, rezando, trazendo flores, não. O homem carnal ele jamais será santo. Aliás, não existe santo. Eles criaram santo. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus foi o único que não pecou na face da terra. Jesus não precisou passar pela justificação, não precisou passar pela regeneração e por santificação, não. Ele não pecou. Devemos, amados, estar atento para o fato de que a salvação é uma justificação, é uma regeneração e é uma união com Cristo. É o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então nós temos que estar totalmente ligados, unidos, vivendo conforme o propósito de Cristo. E a vida cristã, amado, não é uma linha de chegada, é um ponto de partida. Nós vamos permanecer neste mundo tenebroso, onde jaz o maligno, mas não vamos mais viver como escravo dele, fazendo a vontade dele, não. Nós vamos permanecer fazendo a vontade de Cristo, regenerado, santificado e justificado por Cristo. Mas podemos definir operacionalmente a santificação como ato sobrenatural de Deus que se inicia com a regeneração, consistindo no progressivo abandono do pecado em direção a Deus, tendo como padrão a imagem de Cristo. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Temos que viver como Cristo viveu aqui na terra. Foi por isso que Cristo se fez carne e habitou em nós e nos deu exemplos e nos ensinou para vivermos conforme a sua vontade. Isto é santificação. A santificação, amado, é como um novo caminho de vida. É uma nova vida, uma nova criatura. Os ladrões da cruz, um zombou de Jesus, o outro se arrependeu. E arrependimento é justificação. Ele justificou, eu sou um ladrão, eu mereço estar aqui nesta cruz, enquanto o outro se achou tal, zombou de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, salve-se a si mesmo. E ele não teve salvação. E o outro teve a salvação porque se arrependeu. A santificação, amado, começa com o novo nascimento. Lembra do encontro de Nicodemos com Jesus? Mestre, o que tenho que fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus falou, você é mestre e não sabe? Você conhece as Escrituras e não sabe? Mas eu vou te ensinar, Nicodemos. Para herdar o reino de Deus, tem que nascer de novo, regenerar, ser uma nova criatura, se santificar. Ah, mas eu sou homem da lei, tudo isso eu faço. É mesmo? Você acha que já é justificado, que já é santificado?
Se você não nascer de novo, Nicodemos, não herdará o reino de Deus. Mas como, Senhor? Como eu vou nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe, eu já idoso? Não, Nicodemos, não. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, se tornar uma nova criatura. Nós, amados, não somos perfeitos e nem seremos enquanto estivermos nesse mundo tenebroso. Nós seremos tentados a cada segundo de nossas vidas. Todavia buscamos a perfeição, caminhamos em direção a Cristo, conforme Filipenses 3,12. Nós somos tentados, assim como Jesus foi tentado. Jesus venceu pela palavra. Nós também temos que vencer pela palavra. Vencer conforme a vontade de Cristo, seguir a Cristo conforme a vontade dele, sem pecado, porque o pecado dá legalidade a Satanás. Então nós não podemos pecar, viver a prática do pecado para não dar legalidade a ele. Se darmos legalidade a ele, voltaremos para a escravidão. O pecado, amado, continuará em toda a nossa peregrinação terrena a exercer influência sobre nós. Se você deixar se influenciar, deixar se levar, a bandeja de Satanás, ele é farta. É farta. Regada de bebida, de comida, de orgias, para tentar atrair. Mas o verdadeiro cristão, aí é onde está a santificação. O verdadeiro cristão não se mistura com esse tipo de pessoas. Não se deixa mais se levar pelas bandejas fartas de Satanás. Ele já é regenerado. Ele já é uma nova criatura. Ele já é santificado, ele já é separado. O pecado continuará em toda a nossa peregrinação terrena a exercer influência sobre nós, pode ter certeza disso. Por isso, amado, qualquer conceito de perfeccionismo espiritual que declare que o cristão não mais peca, é um antibíblico. É antibíblico. Todo cristão, ele está sujeito a pecar. Nós somos pecadores devido à nossa carne pecaminosa. A palavra de Deus ensina enfaticamente que nós pecamos, mesmo após o novo nascimento. Nós não vivemos mais a prática do pecado. O que nos distingue da nossa antiga condição é que não mais temos prazer no pecado. Nós não sentimos mais prazer pelo pecado. Eu não sinto prazer pela bebida, pelas orgias, pelas bandejas fartas que Satanás oferece. Eu não sinto mais prazer. Podemos até dizer que o pecado é um acidente de percurso na vida dos regenerados. Se isso acontecer, é um acidente que ele não vigiou e deixou acontecer. Calvino, ele escreveu o seguinte: todavia, que ninguém se engane, nem se vanglorie do seu mal, ao ouvir que o pecado habita sempre em nós. Não se acha tal, achar que eu não sou pecador, que eu sou santo. Não, não se acha tal. Todos nós estamos sujeitos à queda. Isso não é dito para os pecadores que durmam sossegados em seus pecados. Os pecadores, amados, acham que tudo isso é normal. Uns até se exaltam. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, se exaltando. Enquanto o cristão, se acontecer a queda, ele entristece a ele e ao Espírito Santo. Portanto, amado, não fiquem isolados, não se desanime e não perca a esperança. Vigie e ore para não cair em tentação. Persevere, continue sendo regenerado, continue sendo santificado, continue sendo justificado por Cristo. Não se deixe levar pelas bandejas fartas de Satanás. Amém? Eu creio que Deus já falou conosco através dessa palavra. Não se sinta santo
para ser adorado, para ficar em um altar, para as pessoas colocarem velas, fazendo petições. Nós não temos poder nenhum de fazer nada. Tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. É Ele quem faz. Então seja santo em separação. Não se infiltrar no meio deles. Viver no mundo das drogas sem se drogar. Viver no mundo dos alcoólatras sem se alcoolizar. Viver no mundo da prostituição sem precisar prostituir. Viver no mundo do adultério sem precisar adulterar. Ser regenerado. Amém? Vamos meditar nessa palavra, o que Deus já falou conosco nessa palavra. Vamos ouvir esse louvor. Jesus é o nosso respirar. Nós temos que se espelhar em Jesus, fazer a vontade dEle, seguir a Ele. Nós somos a imagem e a semelhança dEle. Então nós temos que seguir a Ele, ser justificado por Ele. Amém? Medite nessa palavra. Seja santo, santifique-se mais ainda. Seja separado desse mundo tenebroso onde jaz o maligno. Medite nessa palavra, nesse louvor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Dia Amém? Nós não somos nada sem Ele. Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso oxigênio. É Ele que está no controle das nossas vidas. Amém? Nós não somos nada sem Ele, nada, 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 nada. Ele é o único mediador entre Deus e nós. A Ele toda a honra, toda a glória. Foi Ele que pagou um alto preço por cada um de nós, para vivermos livre do pecado, livre da escravidão de Satanás, totalmente justificado, regenerado e santificado. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Príncipe da paz, Príncipe da luz, te louvo, te exalto, te agradeço, Pai, pelo alto preço que foi pago na cruz do Calvário por cada um de nós. Te agradeço pela minha vida, pela justificação, pela regeneração, pela santificação, por estar me separando das coisas mundanas. Este mundo já não faz parte, eu vivo nele para pregar o teu evangelho e a tua palavra. Peço ao doce amado Espírito, vai encontrar essa pessoa que ele está cego espiritualmente, ainda não se justificou, ainda não se regenerou, ainda não pediu perdão a Ti pelos seus pecados cometidos. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, assim como teve misericórdia de mim, e venha regenerar essa pessoa, que ele venha também se tornar uma nova criatura, totalmente justificada, regenerada e santificada. Eu te louvo e te agradeço por tudo.